igreja. É o princípio de tudo. Eu vou ler só do versículo 5 em diante. A gente costuma ler do versículo 1, né? Eu quero ler do versículo 5 em diante. Atos 2, de 5 até o 11. Amém? A gente não tem como colocar aqui no telão agora, porque nós temos pessoas ocupadas. Mas, em nome de Jesus, nós podemos abrir e ver. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Repetindo, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Ficaram perplexos, né? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, eles não são galileus? Todos esses que aqui estão falando, eles não falam a nossa língua. Como podemos ouvir falar e entender cada um de nós em nossa própria língua materna? Nós somos partos, medos, elamitas, somos naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e até a Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das nações da Líbia, nas imediações de Cirene. Somos também romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar todas as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Senhor, fala conosco. Eu não consigo falar se não for pelo Teu Espírito, se não for pela sobrenatural de Deus, para que quando eu falar, eles saibam que não sou eu, seja o Senhor. Porque eu não vou falar de mim, eu vou falar deles. Em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, igreja. Como pode esse povo todo de vários locais, com várias línguas, entenderam o que eles estavam falando? E nos meus estudos, algumas pessoas que têm uma interpretação, eu tenho a minha interpretação, que não sei se é correta. Muita gente vai discordar. Vou dizer que eles estão falando em línguas. Eles começaram a falar de Pedro, Tiago, João, aqueles que estavam reunidos. Eram 120. Falavam em línguas idiomáticas, línguas inglês, francês, português, grego, lá no caso grego, aramaico, hebraico, falando aquela língua de cada um deles. E eu debati sobre isso. Mas se eles falavam em cada um, ia ser uma confusão tremenda. Como é que eles iam entender na própria língua, todo mundo falando uma língua idiomática, outro falando outra? Pedro falou o quê? Falou grego, o outro falou. Eles não falavam essas línguas, eles não tinham essa linguagem. Não tinha. Amém? Vocês têm que crer na palavra de Deus na Bíblia também. Aí eu perguntei, pergunto, discuto, debato com pessoas e falo assim: se ele estiver falando em línguas estranhas, como? Eu percebi o dom de línguas estranhas. Eu ficava de madrugada louvando. Eu não entendi nada. No princípio eu ficava perguntando.
E eu senti o fervo. De repente a minha mão, eu via minha mão crescer. De repente eu via o meu corpo crescer. O que está acontecendo comigo? Eu estava ia apontando na minha cama. E eu sapateava dentro da minha casa. Isso dentro da minha casa. E eu continuava falando, e isso era para minha até agora eu falava, eu que amo, falava tantas coisas. Isso me deu bom para mim, que eu não deixava de falar, Alice. Era todos os dias, eu praticamente à noite eu ficava orando. E me comecei a cantar também nessas línguas. E louvores que eu consigo entender, até hoje eu lembro. Eu ia mais, isso eu não sei, mas eu sempre cantava essa música. E quando eu cantava essa música, eu tremia, eu me sentia na presença de Deus, eu ouvia vozes de Deus, glória de Deus. Então, é muito complexo para eu traduzir para vocês se eles estavam falando em línguas idiomáticas. Porque depois o apóstolo Paulo ele fala uma coisa, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: se você fala em línguas idiomáticas, procure interpretar. Ou então, se você está numa igreja onde está todo mundo ouvindo você, se você falar essas línguas, ninguém vai entender. Pede alguém para interpretar. Eu estudei também sobre isso. Numa vigília, eu vi uma pessoa falando em línguas e a outra falando tudo o que ele estava falando. Eu fiquei admirado. Uma vigília. Foi em Caraí, num apartamento, ali numa festa, uma vigília, uma festa, em Caraí na rua, dentro daquela rua, eu sei que eu fui lá, conheci os pastores que estavam ministrando, eu fui lá, eu lembro que minhas filhas me levaram um colchonete, 2 colchonetes, um para minha filha Vanessa, porque elas eram crianças muito pequenininhas. E como elas tinham dormido a vigília, elas foram dormindo no chão, porque eu não queria perder aquele mover que estava no meu coração. E é maravilhoso ter luz, que isso não morreu dentro de mim, nem vai morrer, que é o Espírito Santo. E aí eu cheguei em casa e falei, eu quero interpretar as línguas que eu falo. Porque ele disse também, se você fala em língua, eu vou interpretar. E quando eu falo em línguas aqui, não conforme eu falei aqui agora, porque às vezes eu chego comigo uma pregação e eu falo, não, ele está te dizendo isso, eu estou interpretando a minha própria língua. Porque Deus me veio interpretando a minha própria língua. E eu glorifico a Deus por exaltar, não, isso não é nada. Se não tiver amor, nada será. Isso é uma coisa sobrenatural que você não deve. Eu nem falo, eu nunca falei assim, nunca preguei, nunca comentei sobre isso. Mas aí Deus deu esse texto aqui para falar sobre isso. Para que vocês possam estar entendendo algo fenomenal. Que eu vi, fenomenal, sobrenatural. Eu vi tudo isso, coisa. Eu sinto que agora, só que falei essas línguas todas, cara, eu sinto que eu não coisa diferente. Eu sinto, eu vejo, eu tenho coisas, Deus vem falar conosco. A música se torna até diferente, o tocado, o teclado fica diferente, as coisas nos formando de uma forma diferente. Então, interpreta isso aqui, irmãos. Deixa eu falar assim, interpreta isso como um culto. Como Deus? Como que eu vou interpretar como um culto isso aqui? Ué, como é que vocês fazem um culto? Vocês não fazem um culto primeiro louvando a Deus, adorando a Deus? Quando vocês estão adorando a Deus, você acha que Deus não se manifesta no seu meio? Você não lembra de Davi, quando Davi adorava a Deus e tocava a harpa? O rei Saul que estava triste, endemoniado, e ele ficava curado? Ele ficava curado porque do alto vinha poder enquanto eu adoro, Davi adorava. Alguma coisa acontece quando eu adoro. Amém, Alexandre? Alguma coisa acontece quando eu adoro. Porque ele não aprendeu isso aí para ele toca.
sobrenaturais no meio espiritual. Nós não podemos viver um meio natural, algo natural no meio espiritual. No final desse texto tem pessoa que chegava e falava assim: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Dizia isso mesmo, que eles estavam embriagados, estavam bêbados. Porque eles estavam numa mente natural, ele não entendia que 9 horas da manhã poderia estar acontecendo um culto. E que naquele culto, no meio da adoração, porque eles ouviam na outra língua dele, na língua materna dele, as maravilhas de Deus. Ele ouvia eles glorificando a Deus. O que eles ouviam era adoração, e eles estavam orando em línguas. Ah, pastor, era línguas idiomáticas? Não sei. Eu sinceramente não sei. Eu só sei que eu questiono teólogos. Já fiz teologia, fiz até o 5º ano, estudei Novo Testamento com o bispo Paulo Locke, professor de Bíblia, excelente, excelente. Eu tenho as minhas convicções, mas as interpretações. Eu só gosto de entender uma coisa, eu não quero discutir sobre isso, mas eu acho que o sobrenatural aconteceu porque também eu tive uma revelação. Você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Era bom que tivesse alguém para me ajudar aqui, mas eu não quero que você saia daqui. Só se leva o teclado para lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 11. Isso não estava no meu script aqui não, que Deus colocou para mim agora, eu creio eu. Deus ficou chateado com o povo, porque eles fizeram muitas coisas erradas. Vocês abriram Gênesis capítulo 11, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua. Não é língua, é língua, todo mundo falava a mesma coisa. E uma só maneira de falar, todo mundo se entendia. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor o dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babilônia, Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. Só até aqui, irmãos. A língua foi confundida, eles falavam a mesma língua, uma língua só, e de repente começaram a falar todos em línguas diferentes. Mas quando Jesus voltou, amados, Jesus trouxe uma língua, a língua dos anjos, a língua do céu, para que nós possamos falar a mesma língua. Aqui para mim, Pentecoste para mim, né, interpretação teológica, né, é quebra de maldição da Torre de Babel. Se o povo queria chegar a Deus através de uma torre, construindo com as suas próprias mãos, nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo, que morreu na cruz e falou: não se ausente de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E o véu, quando foi rasgado de cima a baixo, para que nós possamos ter acesso a Deus, sem precisar construir torre alguma, sem que o homem possa fazer alguma coisa para chegar até Deus. Só tem uma maneira, como Jesus mesmo disse. Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
E também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai não. Ninguém vem a mim. Né? Ninguém vai a Deus só através de Jesus. Ninguém vem a Deus senão através de Jesus Cristo. Então ninguém vem, porque Jesus é Deus. Então, amados, começou uma vida nova no Pentecoste. E quando Jesus foi para o céu, ele falou que ia o Espírito Santo, Atos capítulo 1:8, desceu o Espírito Santo sobre toda a terra. Para quê? Desceu sobre toda a terra para que nós não sejamos confundidos, como foi em Babel, que queriam fazer uma torre para chegar até Deus. Só se chega a Deus, porque quando o pecado entrou no mundo, separou o homem de Deus. E agora, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o perdão de nossos pecados. Deus faz coisas tremendas, amados. E voltando aqui ao livro de Atos, que nós estávamos vendo, nós podemos observar que eles estavam perplexos, né? Sabendo que eram galileus que estavam falando, né? No capítulo 2, e cada um ouvia na sua própria língua materna, né? Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Isso está no versículo 11, versículo 11. Na própria língua. Então eu quero dizer que durante aquela adoração, eles começaram a entender o que estava falando. Quando Pedro percebeu isso, aí eu vou para o outro versículo aqui, ó. Capítulo 2 de Atos, no próximo versículo aqui. No versículo 14, depois de ele falar que eles estão bêbados, está escrito assim: a pregação da palavra de Deus através de Pedro. Não sei se o título de vocês é esse. A Bíblia que eu traduzi para mim é essa. É a pregação de Pedro. Ou seja, teve adoração, eles começaram a entender o que estava se falando, e de repente vem o que? A palavra de Deus. Nós estávamos adorando aqui, e de repente, agora eu vou pregar a palavra de Deus. Mesma coisa, é um culto. E Pedro, quando prega, ele prega a palavra de Deus, abre a Bíblia dele, ele diz: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. E começou a pregar. Esses homens não estão bêbados como estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, que derramarei o meu espírito com letra maiúscula, sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, serão sonhos. Amém, queridos? Adoração, todos estavam entendendo a palavra, e de repente começa Pedro a pregar e falar de quem ele está falando, falando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e eles começam a dizer, aqui no versículo 42, israelitas, 22, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno morreu aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram Jesus, crucificaram ele por meio de homens maus. Porém Deus ressuscitou Jesus, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita,
para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. E ele começa a pregar e continua a pregação dele. Agora vai lá no versículo, amados. Quero que vocês vão lá no versículo. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Todos eles entendendo na própria língua. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia, a igreja ficou com 3.000 pessoas que aceitaram e foram batizados. Amém, queridos? É um culto. Adoração, tudo isso para a glória de Deus, amados. E Ele está aqui, sabia? Da mesma forma que eu prego, Pedro pegou a palavra de Deus e leu Joel, leu o texto para eles, leu Salmos para eles, leu as Bíblias que nós temos aqui. E ali converteu 3.000 pessoas. Agora, uma outra coisa importante, amados, que eu gostaria de dizer para vocês. Por que todo esse povo estava reunido ali? Por que esse povo estava reunido ali? Porque era o dia da festa de Pentecostes. Como é que se chama a festa de Pentecostes? Em outro nome, ela se chama festa da colheita. Jesus transformou essa colheita, amados. Jesus transformou esta colheita. Em João, Evangelho de João, capítulo 5, ele fala que os campos estão embranquecidos, estão maduros, prontos para colheitas. Homens precisam se converter. Mulheres precisam se converter e se convencer do Senhor. Ou seja, a colheita, amados, ali naquele momento, reuniu aquele grupo de pessoas. E hoje, a igreja funciona como? Através da colheita. Se você está aqui hoje, é porque você foi colhido por alguém. Se eu estou aqui hoje, é porque eu fui colhido numa reunião na minha casa, através de pessoas. Na minha casa foram pessoas, oraram comigo e eu fui colhido. Eu aceitei Jesus como aceitou, como Pedro aceitou também. Como Pedro pregou e 3.000 aceitaram. E aí, amados, como forma isso? Vocês, eu não sei, eu tenho certeza. Eu lembro a Rita, nós fomos na casa dela, fazíamos cultos na casa dela, Zeca, e está faltando só aqui, da família, o nosso Luiz César, que também eu estou colhendo ele, tem batido na tecla, mas é Jesus que faz a colheita. A colheita é feita onde? Aqui dentro? Não. A colheita é feita lá fora. A colheita é feita lá fora. Você vê as pessoas, você vai buscar a colheita lá no campo. O campo está branco. Mas nas casas das pessoas que você entra e fala. Inclusive eu fico preocupado aqui na nossa igreja, porque as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu fui chamado para visitar uma célula na casa de alguém. É um amigo que me encontrou no trabalho. Aí de repente um outro chegou: pô, pastor, tal pessoa foi na célula tal lá, diz que é legal. Aí depois chegou alguém aqui que estava aqui sentado naquela cadeira ali, chamada Aparecida, chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui na célula da casa do meu filho, lá em Culubandê. Puxa, pastor, que bacana. A célula cresce. Muitas pessoas
se vão para Jesus e eles pegam essa colheita e levam para o culto de celebração. Falei, tem tudo a ver com esse culto aqui. A colheita é o dia da colheita. Aqui no culto só há celebração se houver colheita. Se pessoas vierem para cá, se for colhido lá fora, não é colhido aqui dentro. Se você não for lá fora colher, eles não vêm para cá. Isso me chamou atenção essa noite, que eu fiquei assim, falou, pastor Alexandre, como isso é importante. Deus me trouxe a visão da colheita ali dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Romanos 8, tem um louvor que fala de Romanos. Ai, já veio na minha mente e fugiu. Você canta sempre, que é bem antigo. Eu vou lembrar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, um livro, é do texto de Romanos. Não há condenação. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Fique em pé, vamos louvar a Deus. Do vil tentador, lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem. presta bem atenção. Te lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Fala, Deus, eu quero me encontrar contigo muitas vezes. Eu sei que tu conduz a minha vida, mas eu quero ter um encontro sobrenatural. Eu quero sentir o perdão dos meus pecados na minha carne, no meu coração, na minha mente. Eu quero sentir o toque verdadeiro do Senhor. Eu quero até chorar, se for possível. Eu quero perder o medo das coisas que me afligem. Eu quero ser influenciado pelo Senhor de uma forma que a minha vida seja totalmente diferenciada, seja mudada. Eu quero fazer algo, eu quero ter a certeza que Pedro tinha. Eu quero ter essa vontade, eu quero ter algo diferente, meu Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Oh, meu Pai, estamos aqui, Senhor Deus, batendo na porta do teu trono. E o Senhor falou assim: bate, bate, que ela vai se abrir. Pode pedir.
que eu vou te atender. Aquele que bate, recebe, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Essa é a tua palavra, Senhor, e é isso que estou colocando diante de ti, meu Deus. Oh, Jesus, abra, Senhor. Ouça em vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão E vestir o me perdoou. Nenhuma condenação há Para quem está em está em ti. Ele nos Jesus. Pede para a Deus, sabe que eu senti vontade aqui, vocês têm um anjo aqui atrás de mim, que ele falou assim, que nem casa. Pede a Deus o dom de línguas. Pastor, mas eu ainda sou incrédulo, sei lá, eu não sei, eu não quero falar xarabalaba canta, não quero, parece que eu estou copiando de outra pessoa. Então faz na tua casa, no teu banheiro debaixo do chuveiro, fala isso. E tenta falar e tem que né, coxebi, canta lá. Pede a Deus para falar em línguas, porque esse arei canta, chama lá, porque é muito bom, é muito bacana. Aí quando eu falo assim, é muito bom, é muito bacana, eu estou interpretando a língua que eu estou falando. Xerem canta sais, para que você possa entender também o que Deus quer dizer para você. Busque esse dom de línguas, porque você vai falar com Deus. E Deus vai entender a sua língua, você não vai entender não. Mas você vai sentir algo de adoração dentro do seu coração. Xerebalabaxá, cantalabaxá. É o sobrenatural de Deus que começa a entrar na nossa vida de uma forma que é cumprição, eu não sei se existe essa palavra, de promessa de Deus. Ele prometeu ficar em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos do Espírito Santo. Não se ausente da presença de Deus, é isso que ele quer dizer. E aconteceu o Pentecostes, amados, foi ali. Então fala com Deus, Deus, eu quero o sobrenatural. Eu quero o sobrenatural dentro de mim. Uma mudança dentro de mim. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Eu creio, Pai. Oh, Senhor Deus. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Jesus, teu é o louvor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Jesus, teu é o louvor. Digno é o Senhor. amém, Jesus. Deus é obrigado. Deus abençoe teus filhos em nome de Jesus. Amém. Vamos se assentar, irmão. Amém. Nós vamos fazer agora o estudo da palavra de Deus aqui na escola dominical. Eu faço uma rodinha aqui na frente, ó. Uma rodinha abençoada aqui,
para você sentar e a gente ler um pouquinho da palavra, estudar um pouquinho, amém? Vocês podem vir aqui, cada formiguinha traz uma cadeira, igual as formiguinhas fazem quando vai para um cantinho, as formiguinhas levam uma folhinha, né? Leva uma cadeira.